Eu sei que tem muita gente aí que acompanha os vídeos do Padre François com um caderninho na mão e eu tenho certeza que esse é um desses vídeos porque vai valer muito a pena você aprender mais com o que a gente vai falar aqui, né não, Padre? É isso aí, K2. Muito bom estar aqui com vocês. Cumprimentar aí todo mundo do Santa Carona. Deus abençoe a todos e espero realmente que seja um momento de aprendizagem, assim, frutuoso mesmo. Olha, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que todo católico precisa ter. Afinal de contas, todo católico precisa conhecer a própria igreja, não é não? Mas antes de entrar, eu queria te pedir para você se inscrever no canal e clicar no joinha. Afinal de contas, a gente está chegando nos 100 mil inscritos e eu conto com você para a gente passar dessa marca. Bom, Padre, muita gente em casa quer estudar, quer saber mais sobre diversos assuntos teológicos, filosóficos, só que a gente percebe que tem muita gente que às vezes deixa de desejar no assunto igreja. Conhecer a igreja na sua natureza, qual a necessidade e como estudar esse assunto? Como é que a gente pode aprender mais sobre a nossa igreja? Então, se a gente fosse fazer uma hierarquia das verdades católicas, a gente deveria colocar assim, Deus, Cristo, Igreja. Então seria mais ou menos essa lógica que a gente seguiria, né? Então a igreja, ela estaria ali num terceiro momento, de um estudo teológico que realmente estruturasse, perfilasse a nossa cabeça, né? A nossa maneira de ver as coisas. Também é verdade que o mistério da igreja, a igreja, né? Ela às vezes é vista de uma maneira muito mais histórica, né? Aí você tem a história da igreja, né? Às vezes você tem uma perspectiva da igreja mais no sentido de defender a igreja, né? Porque, afinal de contas, tem muitas situações assim incômodas para o católico, né? Que realmente a gente tem que tentar explicar o que está acontecendo na igreja, né? Eu diria que essa seria mais uma espécie de apologética sobre a igreja, que é outro foco com relação à igreja. Só que o estudo mais importante sobre a igreja que a gente poderia fazer, assim, para aprofundar mesmo, seria o estudo teológico sobre a igreja, né? Quando a gente fala estudar teologicamente a igreja, nós estamos na eclesiologia, que é o tratado teológico que estuda a igreja, né? É diferente da história da igreja, que é outro tipo de tratado, outro tipo de matéria, disciplina, diferente da apologética, que a gente poderia chamar inclusive de eclesiologia fundamental, né? Mas a eclesiologia, o analogado principal, ou a maneira mais importante de estudar a igreja, sem dúvida alguma, é a eclesiologia, que pega mais a parte sistemática, dogmática da teologia, né? Depois também é importante entender que a igreja, ela faz parte da terceira parte do credo, né? Quer dizer, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, em o Espírito Santo, né? Dentro desse terceiro artigo, no Espírito Santo, porque eu creio em Deus Pai, ele tem três partes, né? Creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. E na terceira parte do credo, você tem a igreja, que creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Quer dizer, tudo que vem depois de creio no Espírito Santo são realidades atribuídas à pessoa do Espírito Santo. A gente poderia dizer assim, creio no Espírito Santo que santifica a igreja. Creio no Espírito Santo que produz a remissão dos pecados. Creio no Espírito Santo que nos leva para a vida eterna. Na verdade, todas essas verdades de fé que estão após a palavra creio no Espírito Santo são fruto, né, da ação do Espírito Santo na igreja e na nossa vida. Então, é importantíssimo, né, realmente, o estudo sobre a igreja. Não é o primeiro, porque eu já comecei colocando uma hierarquia. Deus, Cristo e igreja, né? Mas, sem dúvida alguma, quando eu falo Deus, eu quero dizer o mistério da Trindade, né? Porque, claro, Jesus Cristo é Deus, né? Então, nesse sentido. Mas o mistério da Trindade, o mistério de Cristo e o mistério da igreja, né? Vem em terceiro lugar. Não é o mais importante, mas, sem dúvida alguma, tem uma importância impressionante. Quando a gente olha a igreja dentro do credo, creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Quer dizer, logo após falar o Espírito Santo, você fala a Igreja Católica, né? Então, creio no Espírito Santo que santifica a igreja. É assim que Santo Tomás de Aquino também via o mistério da igreja. Vejam só que importante é isso, né? Então, a eclesiologia ela vai estudar também a vocação da igreja no mundo, para que ela foi criada. Sem dúvida, sem dúvida. A eclesiologia parte de uma realidade misteriosa, né, que é o desígnio eterno de Deus, o plano eterno de Deus para com a humanidade. O plano eterno de Deus é salvar-nos em Cristo e na igreja. Então, nesse sentido, a gente tem que ver a vocação da igreja, como você acaba de falar, né? A vocação da igreja como essa realidade de salvação, esse espaço de salvação que está nos conduzindo para onde Deus quer. Quer dizer, a vocação
vocação da igreja é conduzir-nos para o céu, né? Para a pátria, ou seja, existe um movimento onde tudo parte de Deus, que a gente chama de exitus, a saída, né? E depois, quando acontece o mistério da salvação, nós temos o retorno, que a gente chama de réditus. De fato, essa daqui é a estrutura da Suma de Teologia, né? Santo Tomás de Aquino começa pensando Deus, aí Deus existe, Deus é uno e trino, tem os atributos, aí pouco a pouco vai saindo, temos o mistério da encarnação, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí ele morre e ressuscita, aí a fundação da igreja, e a partir daqui é a subida, é o retorno, né? E assim vai os sacramentos, etc., até chegar na escatologia. A Suma de Teologia, na verdade, é uma estrutura profundamente secular, né? Circular, quero dizer, circular. Uma estrutura muito circular, onde tudo parte de Deus e volta para Deus, né? Exitus, réditus, né? A saída e o retorno, né? Tudo sai de Deus e volta para Deus, né? Isso é muito bonito. Se liga nisso. Se só até aqui não valeu o seu joinha, eu não sei mais o que vai precisar acontecer. Você dá um joinha nesse vídeo. Padre, então, ó, só fazendo um paralelo aqui. O senhor fez um livro sobre cristologia. Foi. Uhum. Então o senhor seguiu praticamente essa lógica, né? Do ciclo que começou a descer. Então, agora se a gente quisesse continuar depois do seu livro, a gente teria que estudar eclesiologia, que é agora o trecho que sobe. Exato. Então, na verdade, se eu quisesse ser muito fiel a esse esquema, eu teria escrito primeiro um tratado sobre a Trindade. Mas eu acho que eu seria muito ousado para fazer isso ainda, né? Acho que um tratado sobre a Trindade, a gente deve ter mais ou menos, para escrever, deve ter mais ou menos uns 70 anos, né? Deve ter estudado durante a vida inteira sobre o mistério de Deus e finalmente se apresenta algo sobre o mistério da Trindade, né? Tem que esperar um pouquinho mais. Então, Cristo é a realidade mais palpável do mistério de Deus que nós temos, né? É a realidade que como diz São João, né? O que nós tocamos do verbo da vida, isso nós vos anunciamos, né? Então, realmente, o mistério de Deus se torna visível, se torna tratável, se torna... a gente toca em Jesus Cristo, né? Ele é perfeito Deus, ele é perfeito homem, então, em certo sentido, é mais fácil falar de Cristo, né? Por isso eu comecei por aí, pelo mais fácil, né? Mas é um grande mistério, o mistério de Cristo, e o livro publiquei no ano passado, essa cristologia, né? O estudo sobre Jesus Cristo, e esse ano, então, estou lançando aí esse sobre a igreja, né? Porque é uma realidade assim apaixonante mesmo estudar a igreja como o instrumento distinto da humanidade de Cristo, mas ao mesmo tempo muito unida à humanidade de Cristo. Esse esquema também é bem tomasiano, né? Você pega, Santo Tomás de Aquino diz que a humanidade de Jesus Cristo é o instrumento unido à divindade de Cristo. E a igreja, ele usa uma expressão que hoje em dia a gente não entenderia muito bem, mas ele usa a expressão, a igreja é o instrumento separado. Separado no sentido de que não está unido no mesmo sentido que está unida a humanidade e a divindade em Cristo, né? Porque, claro, a humanidade e a divindade de Cristo é uma união hipostática, né? Logicamente, a igreja não está unida a Cristo no sentido de uma união hipostática, né? A humanidade e a divindade, sim, estão unidos hipostaticamente, quer dizer, na pessoa do verbo, né? Agora, a igreja, ela não é divina, mas, assim, ela está tão unida ao verbo encarnado que São Paulo fala, vós sois o corpo de Cristo. Impactou tanto São Paulo quando ele caiu do cavalo, né, lá em Atos dos Apóstolos, né, se narra esse acontecimento, Paulo cai do cavalo e ele estava perseguindo os cristãos, né, como a gente sabe muito bem, ele era um perseguidor de cristãos, e quando ele tem aquela visão de Jesus Cristo não pergunta para Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não, Jesus Cristo pergunta para Paulo, por que me persegues? Aquilo deve ter impactado muito São Paulo, porque na verdade ele estava perseguindo os cristãos, e no entanto Jesus pergunta por que você me persegue. Quer dizer, Paulo entende que perseguir cristão é perseguir a ele. E Paulo é o grande homem que vai trabalhar essa ideia de que a igreja é ele. 1 Coríntios 12. A igreja é o corpo de Cristo. Isso tem a ver com o fato dele chamar os cristãos de santos? Sem dúvida, porque unidos a Cristo pelo batismo, e o batismo como é a realidade santa, a pessoa não pode sair mais que santificado, né? Membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ser pecador. Por isso, está muito errada essa visão que
que a gente escuta aí muitas vezes, pessoal meio inocentão, né? Fala aí, a igreja é santa e pecadora, né? Quer dizer, uma pessoa que entende algo do mistério de Cristo e da igreja não vai dizer isso, que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa, pecadores somos nós. E nós somos mais igreja na medida em que nós somos mais santos e menos igreja na medida em que nós somos menos santos. Na verdade, a realidade é o corpo de Cristo. Tanto é assim, quando a gente se confessa, a doutrina católica diz que nós vivemos a reconciliação com Deus e com a igreja, o qual significa que nós não estávamos reconciliados com a igreja, que nós não éramos tão igreja. A igreja é uma realidade santa que você pode ser mais ou menos. Você pode estar mais unido à igreja ou menos unido à igreja. Quanto mais unido à igreja, mais santo. Quanto mais unido a Jesus Cristo, ou seja, você é corpo de Cristo. Quanto mais você é corpo de Cristo, unido a Cristo, portanto você é igreja, então nesse sentido você é mais santo. Menos unido à igreja, menos unido a Cristo, menos santo. Na realidade, a santidade tem muito a ver com o ser corpo de Cristo de maneira mais plena ou de maneira... Se menos santo, seria menos pleno, né? Impressionante. Você tomou nota aí na sua casa? Você tá acompanhando o que a gente tá falando aqui? Olha, pra quem quer estudar mais a fundo o assunto... Compra o meu livro. Começando por aí, mas pra quem que é o livro? Pelo menos a pessoa tá em casa pensando, não, mas esse livro aí é muito difícil pra mim, isso aí é coisa pra doutor e... Então, a pessoa pode... Assim, eu penso assim, que tem livros que você pode ler assim, sei lá, andando no ônibus. Você consegue ler, você vai entender, não tem nenhum problema, né? Porque são livros assim, sei lá, simples, mais de autoajuda, né? Então não importa onde você tá, que você consegue entender aquilo, né? Tem livros que você precisa estar sentado assim num ambiente mais tranquilo, né? Mais silêncio, mais sossegado, para você se concentrar mais, né? Assim, eu acho que esse livro de eclesiologia que eu acabo de publicar, ele pode ser entendido por você, só que você precisa de um ambiente, né? Não adianta tentar ler um livro de eclesiologia, sei lá, na festa do final de semana, né? Acho que isso manda muito, quer dizer, você sabe ler e você sabe pensar, né? Então, é suficiente, porque assim, eu sei que é um livro que tem muito tecnicismo, sem dúvida alguma, né? Porque, enfim, é um tratado de eclesiologia, mas ao mesmo tempo, sempre que eu entro em alguma palavra que é mais assim técnica, eu tento explicar essa palavra, né? Então, quer dizer, eu dou o significado do vocabulário no livro. Eu tento fazer isso porque eu sei que, enfim, eu dou aula na faculdade, dou aula nos seminários por aí, mas eu sou consciente de que, sei lá, pela nossa presença aí no Santa Carona e outros ambientes, eu sei que eu não poderia escrever um livro simplesmente para esse mundo universitário e mais específico teológico, né? Porque eu sei que aqui no Santa Carona e na internet em geral tem pessoas que têm um bom nível universitário, mas que não é tão específico para essa área, né? Evidentemente, não precisa ser também, né? Agora, se a pessoa tem um pouco de paciência, né? Lê com calma e não lê assim no ônibus, né? Por exemplo, eu acho que tá tranquilo, dá para entender, né? Então, para um leigo no assunto, é extremamente tranquilo de ler. Extremamente não. Sim. Muito além, né? Mas tranquilo. É possível de ler, dá pra você ler, é tranquilo, eu tento explicar o vocabulário, né? Eu acho que se a pessoa for com uma cabeça um pouco mais lógica, vai entender com toda a paz, né? E qualquer coisa pode assistir algum vídeo ou outro, que a gente, se Deus quiser, vai publicando aí, né? E isso pode ajudar também a entender mais ainda, né? Para seminaristas, então, ele já é recomendável. Totalmente. Seminaristas, sacerdotes, estudantes de teologia em geral, estudantes de filosofia, né? O pessoal que gosta também de entender um pouco mais as questões da fé da igreja, né? Tá aí, né? O senhor estava comentando comigo, inclusive, o senhor estava falando comigo ontem que, inclusive, já tem até faculdades que já começaram a adotar na bibliografia esse livro. Sim, é verdade. Lançou essa semana e já está... Sim, graças a Deus já fiquei sabendo no Rio, né, que vão adotar lá, né, como livro da bibliografia deles, né, e enfim, sim, graças a Deus tem boa recepção também, graças a Deus é bom ter amigos também, né. Então, olha, se você quer dar um passo a mais no seu estudo, se você quiser realmente, não, eu quero sair aqui do basicão, mas eu quero dar um passo a mais. No primeiro link da descrição eu estou deixando para você poder adquirir o livro do Padre François em lançamento. Você tem noção, é tão lançamento que a gente nem tem ele físico aqui para poder mostrar. Não tem. Tá chegando. Mas
Quando chegar, eu mostro aqui no canal ele, bonitão e tal. Já existe, né? Já podem pedir pela editora Cultor de Livros no link e vai chegar na sua casa. Mas eu também estou esperando que o correio traga o meu, né? Que eu não tenho. Já né? tá vindo, na Tá verdade, vindo. né? Aí, o correio tá trazendo, né? Então é isso, pessoal. Olha, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um livro de eclesiologia para você poder ver ele, assim, não de perto, porque vai estar online, né? Você vê a capa dele, que inclusive, que capa maravilhosa, né, padre? Quem deu. É interessante, né? Ele tá elogiando a capa, mas é verdade, ficou muito bonita e foi ele quem deu as ideias. A capa ficou maravilhosa, você pode ver lá. E já adquire o seu para você começar, porque inclusive os livros de cristologia acabaram, né? Tiveram que fazer mais, inclusive. Tá né? na segunda edição, graças a Deus. Tá na segunda edição e esse não vai ser diferente. Então já corre, garante o seu pra você não perder. Então, pois é, padre, obrigado por mais uma vez ter vindo aqui no canal. É sempre bom ter o senhor aqui. Eu espero que o senhor apareça muito mais vezes. Meus agradecimentos também e Deus abençoe a todos os que nos veem e escutam pelo Santa Carona. E também eu pretendo aí colocar algum vídeo no meu canal lá, né, sobre a igreja também, complementando um pouco essas ideias que a gente já comentou aqui no Santa Carona. Então, vai lá também, né? E não se esquece que o Padre François tá com uma série aqui toda terça-feira sobre moral. É isso mesmo que eu vou falar. Pode ou não pode? Claro que não é bem assim, né? Você vai explicar lá que não é bem assim, mas pode ou não pode? O que pode, o que não pode? O pessoal tem essa dúvida, fica petequeira. O Padre François vai tirar essa dúvida muito mais. Não é responder se pode ou não pode, mas por quê? Como saber se algo pode ou se algo não pode. Não se esquece de acompanhar a gente aqui. Toda semana tem vídeo. Beijo no coração e tchau.